sobre as nossas vidas. Não através de uma pessoa, não coloque expectativa numa pessoa. É um canal que os céus vai usar para liberar uma palavra sobre o meu e o seu coração. Permita aos céus ministrar o teu coração. Queria realmente convidar a honrar a vida dessa filha de Deus. Nós vamos receber aqui a Maiara Souza! Uhul! Aleluia! Estende a sua mão aqui para frente. Será que você pode liberar palavras de bênção? Você veio aqui para prestar um culto, amém? Libera, abençoa, celebra. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse banquete que o Senhor preparou para cada uma de nós como tuas filhas. Pai, eu clamo ao Senhor, ó Deus, por cada solo, cada coração aqui nessa noite que vai receber a tua palavra. Espírito Santo de Deus, todo espírito de confusão, todo espírito de facção caia por terra. Que nada venha impedir, ó Deus, da tua palavra ganhar vida nos nossos corações. E cada semente lançada aqui, ó Deus, vai frutificar para o teu louvor e para a tua glória. Cuida da vida da Maiara, Deus. Obrigado pela disposição do coração dela de serva. Obrigado pela disposição dela, ó Deus, em vir servir as tuas filhas. Obrigado, Jesus. Eu sei que o Senhor já compartilhou algo poderoso e precioso com ela. E eu sei que ela não vai reter, mas ela vai compartilhar com cada uma de nós. E nós a abençoamos no nome santo e poderoso de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Obrigado pelo convite. Aos pastores dessa casa, aos líderes, como a pastora falou aqui muito bem, tem tanta gente brincando com as coisas de Deus, e eu sinto o temor de Deus, de servir a igreja dele, né, de levar a palavra dele, a mensagem, e o poder não está no pregador, o poder não é o pregador, o poder não são as minhas palavras, mas o poder está na palavra de Deus. E é essa palavra que eu quero compartilhar aqui hoje. O poder está nele. Nós somos apenas vasos de barro, né, que carregam um grande poder, que é ele. Ele é o poder. E eu preparei uma mensagem para trazer para vocês. E quando eu cheguei aqui, eu achei a coisa mais linda, toda a decoração com figos, figueira. E aquilo já falou tanto ao meu coração, porque o Senhor me chama de figueira dele. E quando eu comecei a ver aqueles frutos, né, na decoração o Senhor já começou a ministrar comigo. Mas eu não mudei a mensagem ficou ali, ele não falou nada diferente, era aquela mensagem que ia ministrar. Só que enquanto o louvor tocava, a palavra mudou. E Deus falou assim, agora eu vou trocar a mensagem. E eu falei assim, ok Deus, porque o poder está na tua palavra. E eu quero andar em obediência a ti. E então eu quero ler o texto com vocês da mensagem de hoje. Meu marido diz assim, você gosta de viver perigosamente, né, Maiara? Porque quando ele sai para ministrar comigo, vez ou outra acontece isso. Vez ou outra eu vou ministrar uma palavra e o Senhor fala algo diferente comigo. E Ele fala assim, amor, por que você não ministra aquilo que você preparou? Eu falei, porque eu prefiro andar em obediência a Deus. E às vezes andar em obediência a Deus significa fazer coisas que o Espírito Santo fala com a gente. Coisas que você abriu, de repente a palavra de Deus você abriu naquele dia lá no seu quarto, e aquela palavra saltou de um jeito diferente aos seus olhos, ao seu coração, e te deu uma direção diferente daquela que você estava seguindo. Agora aquela palavra ela vai te transformar, ela vai mudar o seu rumo, ela vai mudar a sua direção. Você andava de um jeito e agora você vai começar a andar de outro jeito. Sabe,
Esse é o convite de Deus para as nossas vidas. Ande em obediência à minha palavra, Mai. Ande em obediência à minha voz, à voz do meu espírito. E eu falei, olha amor, se isso é viver perigosamente, então eu quero viver perigosamente. Eu quero viver assim. Eu não quero ficar apegada aos meus métodos, aos meus meios, aos meus jeitos de fazer as coisas, ao meu jeito de viver a vida. Eu quero viver a minha vida segundo o meio do Senhor. Eu quero viver a minha vida segundo a palavra do Senhor. Eu quero andar em obediência. E é por isso que eu quero ler um texto diferente daquele que eu preparei para você essa noite. Porque o Senhor falou comigo, eu quero falar algo diferente nessa noite. Você pode abrir a palavra de Deus em Lucas 13. Lucas capítulo 13, verso 6. Lucas 13, 6. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar frutos nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. E quando o Senhor falou essa palavra ao meu coração, foi um tempo atrás, e eu ministro louvor lá na igreja, onde eu congrego, na minha família, lá em Criciúma. E eu ministro louvor com a pastora Vivi lá, nas reuniões de mulheres nas quintas-feiras, já há muito tempo. Na verdade, quando ela iniciou as primeiras reuniões de mulheres, na casa dela, com 5, 6 mulheres, reuniões de oração, quem tocava violão era eu estava lá, tocando violão, ministrando com ela, para 5, 6 mulheres. 20 anos atrás, isso, eu era só uma adolescente. Mas eu já estava lá, tocando violão com ela. E o tempo passou e ela foi fiel, eu sempre escudeira, sempre do lado dela. E as reuniões foram crescendo, a Abba Pai nasceu e tudo foi crescendo, crescendo, crescendo. E lá estava eu com meu violãozinho simples, tocando os acordes que eu conhecia, do meu jeitinho. Só que a reunião começou a crescer muito e pessoas muito experientes começaram a chegar também no Ministério de Música e pessoas muito melhores do que eu. E aquilo começou a gerar uma insegurança muito grande no meu coração. E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Esse lugar não é para mim. Até que eu cheguei ao ponto de chamar a pastora Vivi e falar assim, Vivi, eu acho que não é mais para mim estar aqui. Eu não estou no lugar certo, eles são muito melhores do que eu me sinto inadequada nesse lugar, eu acho que é para mim sair. E ela olhou para mim e falou assim, e quem disse que você está aqui porque você é melhor? Quem disse que eu te escolhi para estar aqui porque você é a melhor? Eu te escolhi para estar aqui por quem você é, Maiara, não por aquilo que você faz. Então, a partir daquele dia, eu entendi o meu lugar ali e eu permaneci. Mas eu comecei a identificar na minha vida que diversos lugares, diversas áreas da minha vida eu entrava e eu dizia, esse não é o meu lugar, não é para mim estar aqui. E aquele sentimento de inadequação, sabe? Não, mas existem pessoas muito melhores do que eu para estar nesse lugar. E então, cada lugar desse na minha vida, o Senhor começou a dizer, não é porque você é melhor, filha, mas é porque eu te escolhi para estar ali. Eu te escolhi.
E eu estava naquele louvor e eu via todo mundo cantando lindamente, aquelas vozes maravilhosas. E eu oferecia ali aquele meu fruto, aquela segunda voz, muito simples. E todo mundo cantando lindo, e aí às vezes Deus vinha com uma palavra sobre o meu coração, e então eu liberava no meio do louvor aquela palavra. E mulheres depois eram tocadas e falavam comigo, Mai, como aquela palavra falou no meu coração, como eu precisava ouvir aquilo. E então eu estava num lugar onde todo mundo era vinha. Todo mundo era vinha. Todo mundo cantava muito bem, todo mundo exercia aquele dom muito bem, mas eu era uma figueira. Eu oferecia algo diferente naquele lugar. Enquanto todo mundo cantava, eu liberava uma palavra. Enquanto todo mundo faz voz primeira, eu faço apenas voz segunda. E eu me sentia uma figueira no meio da videira. E o Senhor falou comigo assim, porque você é figueira, filha. Você é diferente. E quantas áreas da minha vida eu comecei a me ver diferente. Mas é que eu sou diferente. Só que nunca, desde a minha infância, eu nunca tive alguém para olhar para mim e dizer assim, é porque você é diferente, filha. Sabe por que você se sente inadequado? Porque você é diferente. Porque eu te fiz figueira. O Senhor começou a dizer para mim, eu comecei a olhar para o meu passado. E para as coisas que eu vivi na minha infância. E para todos os sentimentos de inadequação. Eu ia para a escola, quando criança. E todas as meninas já queriam fazer várias coisas erradas, a fase da adolescência. Mas eu não queria. Eu não queria. Eu era diferente. E então eu comecei a olhar para tudo aquilo, para todas aquelas áreas da minha vida em que eu me sentia diferente. E o Senhor começou a dizer, sabe por quê? Porque você é figueira. Sabe o que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Você é figueira. Vocês são figueiras. Talvez você tenha olhado para a sua vida e você tenha dito assim, mas por que comigo isso? Mas com todo mundo o Senhor tem feito dessa forma, com todo mundo tem sido desse jeito. Os filhos de todo mundo são assim, porque os meus filhos são diferentes. Você é figueira. É porque você é figueira. Daí você diz, mas Senhor, todo mundo aqui é vinha. Todo mundo aqui é vinha, como, por que o Senhor me plantou nesse lugar? E aí você está fazendo a pergunta errada. A pergunta não é, por que o Senhor me plantou nesse lugar? A pergunta é, como eu faço para dar frutos nesse lugar agora, Senhor? Porque se você me plantou aonde você me plantou, é porque eu sou capaz de dar frutos e de dar figos exatamente aonde eu estou. Senão o Senhor não me plantaria ali. Muitas áreas da sua vida, eu vejo Deus querendo curar aqui nessa noite. Muitas áreas, algumas de vocês olharam para a família em que você nasceu e você diz assim, por que eu nasci nessa família? Eu não tenho orgulho desse sobrenome. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero trazer uma nova referência nesse lugar onde você está. E eu quero que você seja essa nova referência. Todo mundo dentro da sua casa, no meio dos seus parentes, são vinha. Todo mundo faz aquilo que é errado. E você diz assim, eu não tenho ninguém para me acompanhar. Quantas vezes eu fui para os cultos, quando eu era adolescente, eu ia para os cultos e no final o pastor dizia assim, agora dê a mão para sua família. Eu quero orar por você e pela sua casa, junta aí os filhos, junta aí pai, mãe, junta aí a família. E eu não tinha ninguém para abraçar, porque eu estava naquele lugar sozinha. Porque eu não nasci num lar cristão. Então aquele momento para mim não era um momento, era um momento onde mais uma vez eu me senti inadequada. Então o Senhor olhou para mim e disse assim, sabe, as mulheres da sua casa não tiveram uma referência, mas você vai crescer, filha. Você vai dar frutos, você vai dar figos nessa vinha. E as mulheres da sua casa vão ver esses figos e vão dizer assim, eu também posso. Eu também posso. Então aquilo que você nem imagina vai acontecer. As mulheres da sua casa vão começar a olhar para você. Um dia elas que eram referência de pecado,
referência de coisas erradas, referência de uma vida torta, agora elas vão olhar para você e vão dizer assim: eu quero uma referência nova. Eu quero viver algo diferente. Eu quero... Como faz para dar figos? Como faz? Como você fez? Como você fez para dar figos? Elas vão te perguntar: como eu faço para dar figos? Eu não quero mais viver a vida que eu vivo. Eu quero dar figos como você. Como eu faço para ter uma vida reta? Figueira no meio da vinha. Então eu parei de perguntar: por que, Senhor? Por que eu estou onde eu estou? E eu comecei a pedir: Senhor, me ajuda a ser obediente a Ti. Me ajuda a viver os sonhos que Tu tens para mim. Me ajuda a dar figos. E que esses figos sejam doces, porque eu quero agradar o Teu coração. Que esses figos possam ser doces a Ti, Jesus. Porque eu não quero honra. Eu não quero viver um grande chamado. Eu não quero conquistar coisas nessa terra. Eu não quero uma casa, eu não quero presentes. A cura é muito bom, Senhor, mas sabe o que eu quero de verdade? Eu quero Te dar figos. Eu quero que a minha vida seja doce para Ti, Jesus. Eu poderia ter uma família igual à família de todo mundo. Eu poderia ter nascido num lar igual a um lar cristão, um lar igual, mas o Senhor me colocou em um lugar diferente. O Senhor me fez diferente. Sabe de uma coisa, Senhor? Eu quero Te dar frutos doces nesse lugar, porque isso vai agradar o Teu coração. Eu não quero reclamar do lugar onde o Senhor me plantou. Eu não quero reclamar da terra que o Senhor me colocou. Não, eu quero dar figos aonde eu estou. Eu quero dar frutos aonde eu estou. Eu quero confiar. Eu quero confiar que o vinhateiro sabe o que ele faz. O vinhateiro sabia o que ele estava fazendo. E muitas de nós estão olhando para o vinhateiro, que é Deus, e estão dizendo: você não sabe o que você fez. E nessa noite Ele está querendo te abraçar com amor e está dizendo assim: eu quero te dar mais tempo. Figueira, vem aqui, figueira. Eu quero dar mais tempo para você. Eu tenho mais um ano para você. Eu quero te dar mais um ano. Eu quero que o Espírito Santo remexa essa terra. Eu sei que está difícil, mas é necessário que Ele remexa agora essa terra, porque eu quero que você dê mais frutos. E em João 15 diz que é necessário que nós sejamos podadas para que a gente dê mais fruto. É necessário. Eu sei que algumas podas vão doer, mas é necessário para que você dê mais frutos. Que você seja podada, que você sofra algumas podas. Nessa noite o Senhor está dizendo assim: eu vou te dar mais tempo. Eu vou te dar mais tempo porque eu quero que você dê frutos. Eu tenho um sonho para você. E tudo que eu preciso de você é obediência. Tudo que eu preciso, tudo que o Senhor precisa para realizar os sonhos que Ele tem para mim e para a sua vida é obediência a Ele, a voz dEle. Daí você pensa assim: mas eu tenho obedecido, será que não é suficiente? Já tudo que eu obedeci, Maiara? Eu tenho que obedecer ainda mais. Sabe, Deus não quer de nós obediência parcial. Deus quer de nós obediência total. E obediência total exige cruz, renúncia, sacrifício, como a pastora disse aqui. Sabe, se a gente olhar para Jesus e ver assim, a Bíblia diz que Ele foi obediente. E obediente até a morte, e morte de cruz. Agora imagina se Jesus obedecesse só uma parte. Se Ele dissesse assim: olha, Pai, eu já obedeci deixando de ser Deus. Eu já obedeci descendo do céu. Eu já obedeci sendo servo, me tornando servo. Eu já obedeci abrindo mão da minha vida nessa terra. Eu poderia viver uma vida, eu poderia ter filhos, eu poderia ter casa. Eu já te obedeci até aqui. Você ainda quer mais? Não, eu acho que já está bom. Já está bom. Morrer na cruz é demais. Nós não estaríamos aqui hoje se Jesus tivesse obedecido parcialmente.
Sabe, a obediência total das nossas vidas gera frutos inimagináveis. Geram frutos para a vida eterna. Geram frutos que só o Senhor é capaz de produzir na nossa vida. Pequenas obediências geram frutos que só o Senhor poderia gerar através de nós. A obediência é uma chave para fazer a gente viver coisas extraordinárias em Deus. Sabe, quando eu olho para Eli, o sacerdote Eli, na Bíblia em 2 Samuel, em 1 Samuel 2, a gente consegue perceber que viver uma vida em Deus, viver os sonhos de Deus, dar muitos frutos para Ele, exige obediência. Não é bem como a gente fala às vezes, não, de qualquer forma eu vou viver os sonhos de Deus, se Ele tem uma promessa para mim, vai se cumprir. Não vai, porque para a gente viver algumas coisas em Deus, a gente vai precisar fazer algumas coisas para Ele. A gente vai precisar obedecer a Ele. Alguns sonhos de Deus para a nossa vida, alguns sonhos estão condicionados a uma obediência, a uma resposta que nós vamos dar. E quando eu olho para Eli, Deus tinha uma promessa para Eli. Deus fala assim para Eli, olha, uma aliança perpétua entre mim e ti, entre toda a tua casa, toda a tua descendência vai servir no meu templo, toda a tua descendência não é só para ti, é para os teus filhos também. Só que então os filhos de Eli começam a desobedecer a Deus, começam a viver uma vida torta, uma vida de qualquer jeito, começam a usurpar do lugar em que eles estão. Como muitos têm feito hoje, usando o microfone, usando a palavra de Deus, usando os púlpitos para ganhar dinheiro e ferir pessoas. E então eles começam a usurpar dos presentes de Deus e começam a se importar só com os presentes, só com aquilo que aquele lugar poderia oferecer. E eles começam a usar daquele lugar. E então Deus olha para eles e fala assim, olha, quer saber de uma coisa? Longe de mim cumprir tal aliança contigo. 1 Samuel 2, 28 ao 30. Longe de mim cumprir tal promessa. Longe de mim cumprir essa aliança. Porque vocês se desviaram de mim. Porque os seus filhos estão usurpando desse lugar, longe de mim. Algumas promessas de Deus na nossa vida estão condicionadas a posicionamentos nossos. Nós vamos precisar obedecer, honrar Ele. Sabe, mas não são coisas muito grandes, extraordinárias e difíceis demais. São as pequenas obediências. As pequenas. Hoje eu como família, eu vivo algo que eu nunca sonhei, nunca imaginei viver. Dentro da minha casa. Em todas as áreas, ministerialmente falando também, eu vivo coisas que nós nunca nem desejamos, nunca nem pedimos, nunca nem almejamos. Eu e meu marido, nós servimos como pastores lá em Criciúma, de uma igreja enorme. E a gente nunca pediu, a gente serve, a gente tem um social que ajuda mais de 200 famílias em Criciúma. Ajuda com todo tipo com cesta básica, mas ajuda também dando emprego, ajuda também com estudo. Que era o nosso sonho. Hoje eu e meu marido, nós já batizamos mais de 1.000 pessoas, é pouco, a gente já batizou muito mais que 1.000. A gente perdeu as contas de quantas pessoas nós já batizamos. E eu lembro de quando nós nos convertemos. E a gente orava. Senhor, nós queremos ver um avivamento nessa terra. E nós não queremos só ver o avivamento, mas nós queremos fazer parte de um grande avivamento nessa terra. Nós queremos batizar pessoas, eu quero abraçar o órfão, eu quero abraçar a viúva. E o Senhor cumpriu tudo isso. Quando eu vejo a gente vivendo tudo isso, eu não consigo acreditar em tudo que o Senhor está fazendo. Mas foram pequenos sims. Sabe, pequenas coisas. Não foram coisas extraordinárias. Eu lembro de ele dizer, de Deus falar assim com meu marido: vai para Minas,
Minas Gerais, vai para Minas Gerais, mora 2 anos lá, tem um orfanato lá, uma casa lá. Eu quero que vocês morem lá. A gente deixou tudo aqui, nós já éramos casados, a gente foi para lá sem receber R$1. Nós ficamos 2 anos lá vivendo de doações, como os órfãos da casa viviam. Aquilo que eles comiam era o que nós comíamos. Como eles viviam, eles se vestiam do bazar, era do bazar que nós nos vestíamos. Enquanto todo mundo estava comprando casa, os nossos amigos estavam casando, comprando casa, ganhando dinheiro, indo estudar, a gente diz assim, não, a gente quer se doar, a gente quer doar nossa vida não tem sentido de outro jeito. Qual é o sentido? Nós queremos dar frutos doces para Ti, nós somos figueira, nós não somos vinha, nós não somos iguais a todo mundo nessa terra, nós somos diferentes, a gente quer viver algo diferente. Então nós moramos lá 2 anos. Então o Senhor disse para o meu marido, volta para Criciúma, porque agora é tempo de estabelecer a tua casa. E então nós voltamos para Criciúma, e quando nós voltamos para Criciúma, eu não sabia, mas eu já estava grávida da nossa primeira filha. E então o Senhor confirmou aquela palavra, é tempo de estabelecer a tua casa. E então Deus falou assim, vai trabalhar com o teu pai Fabiano, monta uma mecânica. Eu falei, amor, não faz isso. Ele tinha problemas com o pai dele, o pai dele é alcoólatra. Vivia num lar de violência, o pai dele batia na mãe dele, batia nele, tentou matar eles várias vezes, ele dormiu na rua, várias noites. Porque ele não podia ficar em casa, porque o pai chegava bêbado e eles tinham medo do pai. Irmão usuário de drogas, roubava todas as roupas dele, vendia para usar droga, ele ficava sem roupa nenhuma, usava uma bermuda e uma regata. E essa era a situação do meu marido. E então o Senhor falou com a gente muito claro, vai trabalhar com o teu pai, Fabiano, eu quero restaurar laços aí. Eu vou fazer algo que você não imagina. Eu vou fazer figos brotarem dessa terra. Eu te plantei nesse lugar, eu vou fazer brotar figos desse lugar. Então nós apoiei ele, começamos a trabalhar lá. E hoje a gente já pode ver inúmeros frutos. Inúmeros frutos que nós jamais imaginávamos que nós poderíamos viver. Eu quero dizer para você, honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Ouça a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, para onde Ele está te conduzindo, obedeça, porque é a sua obediência que vai te levar para os lugares que Ele tem preparado para você. Pequenas coisinhas que nós começamos a obedecer e o Senhor começou a fazer na nossa vida. Pequenas obediências. Só que não foi só meu marido que veio de um lar difícil, eu também vim de um lar muito difícil. Por isso que o Senhor fala tanto comigo sobre a figueira. Porque eu um dia fui uma das pessoas que disse assim, por que eu nasci nessa casa, Senhor? Por que eu não nasci numa família cristã? Por que eu não nasci num lar assim? Por que eu nasci onde eu nasci? Então o Senhor falou comigo, filha, eu posso fazer aquilo que você não pode fazer. Não enxerga com os teus olhos, enxerga com os meus olhos. E então, o lar que eu cresci começou a criar fortalezas na minha mente. Fortalezas essas que hoje eu tenho que desconstruir, desfazer dentro de mim para que eu possa viver os sonhos de Deus. Porque quando você vive num lar onde você sofre violência, onde você passa por todo tipo de abuso, tudo isso que você passa começa a ser como pedras. Todas essas situações vão sendo como pedras, e essas pedras elas vão se unindo e elas vão formando uma fortaleza.
eu e meu marido, a gente teve o privilégio, o presente de poder visitar a Itália em fevereiro. Nós ganhamos esse presente. E quando chegou lá, a gente conheceu uma fortaleza de verdade. Uma fortaleza na Itália. E uma fortaleza, ela é construída de um jeito muito forte, muito sólido, porque quando o inimigo viesse para atacar aquele lugar, atacar aquele país, aquela fortaleza, era o que protegeria aquele lugar contra o inimigo. Então, fortalezas são construídas, são milenares, tem milhares de anos. Um dos lugares que a gente visitou, só a janela, o vidro da janela tinha mais de 500 anos. Então, são construções milenares, são construções de muitos anos. E Deus falou comigo assim, existem muitas fortalezas na sua mente, Maiara. Sólidas, mas construídas não por mim, construídas pelo inimigo, ao longo da sua vida, da sua infância. E essas fortalezas te impedem de viver os sonhos que eu tenho para você. Eu preciso desconstruir essas fortalezas para que você viva os meus sonhos. E esses dias eu e o Fabiano, quando a gente recebe uma palavra, um homem de Deus vem, sabe, falar algo ao nosso coração, falar algo que testifica dentro de nós, a gente guarda aquela palavra, a gente sempre guarda. E tinha uma palavra escondida ali, estava esquecida já por nós. E eu aleatoriamente fui abrir o meu iPad e encontrei uma palavra, botei para ouvir, era um áudio. Quando eu botei para ouvir, era esse homem de Deus que a gente honra, respeita muito. E ele falava para mim assim, eu estava junto com as minhas amigas, e naquele momento a pastora Vivi também estava junto. Ele entregou uma palavra para ela, entregou uma palavra para a Vitória. Quando eu estava indo embora, ele falou assim, para aí, tem uma palavra para entregar para você. Daí ele falou assim, será que eu falo? Daí todo mundo disse, fala, pode falar. Daí ele falou assim, é que às vezes você empaca. E todo mundo começou a rir, porque todo mundo me conhece e sabe que às vezes eu empaco. Às vezes eu tenho medo. E ele falou assim, que às vezes você empaca. Ele botou a mão sobre a minha cabeça e ele falou assim, existem muitas mentiras aí. Você acredita em muitas mentiras. E quando ele falou aquilo, depois que eu ouvi de novo aquele áudio, aquilo veio sobre o meu coração. Veio um temor tão grande sobre o meu coração, porque você sabe o que é acreditar? Acreditar. Sabe o que é a fé? A fé move montanhas. A fé é a convicção de coisas que nós não podemos ver. Nós não podemos ver, mas ainda assim nós esperamos. Acreditar no reino de Deus é algo muito poderoso. Quando você acredita em algo, fé. Quando você rega uma palavra com fé, aquela palavra acontece. Quando Deus diz promessas para você, faz promessas para você, quando o Senhor fala ao seu coração, quando o Espírito de Deus fala ao seu coração, quando você abre a Bíblia e aquela palavra vem, e Deus fala assim, olha, é para você e para a sua casa. Promessas de Deus que estão aqui, na palavra dEle. Quando você acredita, quando você rega, quando você coloca em prática, essas coisas acontecem. Você sabe o que é acreditar? Você sabe o que é a fé? O que a fé pode fazer? Então Deus começou a falar comigo. Você acredita em muitas mentiras. Acredito em mentiras e vivo segundo aquelas mentiras. Acredito que eu não consigo. Acredito que eu nasci no lugar errado. Acredito que não é para eu estar onde eu estou. Acredito que eu não vou conseguir dar figos aonde eu estou, dar frutos doces para o Senhor aonde eu estou. Acredito em muitas mentiras. Acredito que eu sou fraca. Acredito que eu não posso dirigir.
Acredito que eu não tenho inteligência suficiente, capacidade suficiente para voltar a estudar. Acredito em muitas mentiras. Acredito em muitas mentiras. E o Senhor, filho, eu preciso desconstruir essas mentiras, essas fortalezas que foram criadas na sua mente. E Deus fala para você hoje: você tem acreditado em muitas mentiras. E eu quero tirar todas essas fortalezas hoje aqui. Sabe por quê? Porque eu quero que você floresça onde você está. Você não está no lugar errado, você não nasceu na família errada. Você está exatamente no solo propício. Você é diferente. Só isso. Você é diferente. Eu quero que você dê algo diferente. E eu falei: Senhor, eu não quero mais acreditar em mentiras. Será que você pode fechar os seus olhos agora? Colocar a mão sobre a sua cabeça. Repete assim comigo: Senhor, eu não quero mais acreditar em mentiras. Pensamentos são pedras que constroem fortalezas em minha mente. Mas agora eu quero derrubar cada mentira do inimigo para construir as suas fortalezas em mim. Eu quero ter a mente de Cristo. Sabe como Deus vai quebrar essas mentiras? Colocando as verdades dele no lugar de cada uma delas. Colocando as verdades dele através da palavra dele, através da revelação de quem ele é, através da revelação de quem você é. De que você é amada por ele. De que você nasceu no tempo certo. Você nasceu na estação exata. Ele te escolheu para nascer nessa geração e cumprir um propósito nessa geração. Sentimentos mentirosos sobre o nosso coração. Sentimentos mentirosos, sabia? Reis caíram por causa de sentimentos mentirosos. Reis caíram. Quando a gente olha para o rei Saul, ele foi escolhido de uma forma tão linda por Deus. Ele foi ungido, ele foi escolhido. E em 1 Samuel fala sobre a história dele. E às vezes, quando eu mergulho na história de Saul, eu falo assim: meu Deus, que parecido comigo, e isso me assusta. E às vezes ele é muito parecido com a gente, porque a gente carrega a rejeição. A gente carrega o desejo por aprovação de pessoas, porque um dia nós fomos abandonados e agora nós não queremos mais passar por essa dor. Então nós carregamos ao longo da nossa vida sentimentos como esse, como o de Saul. Quando o profeta Samuel escolhe Saul, ele diz assim: mas eu sou pequeno demais. Eu não posso ser rei, eu não posso viver tudo isso que tu tem para mim, eu não posso viver todos esses sonhos. Eu sou pequeno demais, eu sou da menor tribo, eu sou o menor dos homens. E era mentira. Porque a Bíblia fala que o pai dele era rico e muito bem visto na tribo dele. Ele não era pequenininho, ele não era pobrezinho, ele não era um coitadinho. Mas a mentalidade de Saul dizia para ele que ele era isso. Sentimentos mentirosos, fortalezas na mente dele. E a Bíblia fala que o rei Saul é escolhido de uma forma tão linda para governar o povo de Israel. Mas então ele se perde por conta da rejeição e da aprovação de homens. Ele começa a desejar mais a aprovação de homens do que a aprovação de Deus. E isso faz ele cair. Que a gente não carregue mais com a gente sentimentos mentirosos. Porque quando o Senhor entregar, Ele pode colocar você sobre os melhores presentes.
pode fazer de ti rainha, pode fazer de ti rei, pode colocar no melhor lugar, na melhor função, no melhor trabalho, te dar o melhor marido, te dar a melhor família, te dar tudo, ainda assim não vai ser suficiente, porque a rejeição vai estar lá. Ele pode colocar dentro de uma família, dentro de uma igreja, te dar agora novos referenciais, levantar amigos para você, Ele pode te dar tudo, você vai ser como um saco furado, nada vai ser suficiente, porque a rejeição ainda está lá, o desejo por aprovação ainda vai estar lá, e isso pode ser a nossa queda. E o que o Senhor está dizendo aqui essa noite é: eu quero curar a sua mente, eu quero curar você, eu quero mandar embora todo sentimento de rejeição, eu quero mandar embora todo sentimento de inadequação, eu quero mandar embora todas as fortalezas que o Senhor colocou na sua mente, dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não é, porque aquilo que eu quero fazer na sua vida é tão lindo, e eu não quero que nada, nenhuma vírgula se perca. E eu já estou terminando. Eu quero que você abra só mais um texto, porque é nesse texto que está a chave para que a gente tenha a mente de Cristo. Mai, como eu faço? Como eu faço para derrubar todas as fortalezas? Eu quero que você abra em 1 Coríntios 2. Todos os pensamentos, as fortalezas que me impedem de viver aquilo que Deus tem para mim. Como que eu faço para esquecer o passado? Como que eu faço para ser uma mulher obediente? Como que eu faço para viver os sonhos de Deus para a minha vida? Como que eu faço para, mesmo estando numa vinha, mesmo sendo uma figueira, dar o meu fruto sem me comparar? 1 Coríntios 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. A minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, você, filha, você não recebeu o Espírito do mundo, mas você recebeu o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana,
mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, você, filha, tem a mente de Cristo. Eu declaro sobre você, você tem a mente de Cristo. Porque através do Espírito de Deus, Ele te faz conhecer a mente de Cristo. Ele te faz conhecer a mente de Deus. Ele te faz conhecer os sonhos que Ele tem para você. E agora você já não anda mais com medo do futuro. E agora você já não anda mais com medo daquilo que será para sua família. Você não anda mais preocupada com as coisas dessa terra. Você não anda mais preocupada com o que será da sua casa, como que os seus filhos vão viver, o que será da sua vida. Porque através do Espírito de Deus, Ele te faz conhecer os sonhos que Ele tem para você. Aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem. Paulo recita novamente o texto do Antigo Testamento, mas agora ele diz: você tem a mente de Cristo através do Espírito de Deus. Agora eu te faço conhecer, eu te faço saber aquilo que olho não viu. Você já imaginou segredos do coração de Deus? Estão disponíveis a cada uma de nós. Segredos do coração de Deus. Segredos do coração dele para você. Você que não sabe aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que o Senhor tem preparado para você. Eu quero dizer para você: feche a porta do seu quarto. Feche a porta do seu quarto e diz assim: Espírito Santo, Espírito Santo, é através de ti eu posso conhecer tesouros eternos, que não tem valor aqui nessa terra, mas tem valor na eternidade. Você pode se colocar de pé. Feche a porta do seu quarto. Eu quero orar por você, porque através do Espírito de Deus, só Ele pode curar todas as suas dores, todos os seus traumas, tudo que você viveu no seu passado. Eu não posso fazer você florescer com as minhas mãos humanas não podem, mas o Espírito de Deus pode fazer você florescer, pode fazer você dar figos e frutos doces aonde você está. Não importa em qual solo você está, não importa. Talvez algumas mulheres aqui estão dizendo: ela não sabe, ela não me conhece. Essa terra onde eu estou é árida, é seca. Eu quero dizer, o Espírito de Deus pode te fazer prosperar nessa terra. Podem vir frutos lindos desse lugar, da área onde você mais foi ferida, onde você mais foi machucada, da área onde você mais foi ferida. Podem vir frutos maravilhosos para o Senhor. Frutos que existem pessoas aí esperando para experimentar. Existem pessoas esperando. Um dia o Senhor olhou para mim e disse assim: filha, por que você esconde as cicatrizes? Por que você esconde as marcas? Um dia Tomé olhou para mim e disse assim: só vendo as marcas eu vou crer.
Porque você esconde as suas dores. Se é na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Porque você esconde as suas fraquezas do Senhor, filha. Porque você esconde as áreas difíceis da sua vida. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de abrir o seu coração para o Senhor. Não tenha vergonha de expor as suas cicatrizes, as suas dores para o Senhor. Porque é nesse lugar secreto, é nesse lugar secreto com Ele, que você vai receber a mente de Cristo. É nesse lugar onde você foi ferida, machucada, que os maiores frutos virão. Para a ferida, como árvore cortada, marcada pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Abraça essa irmã aí do seu lado. Tem mulheres aqui essa noite precisando de um abraço. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão. Os teus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se não cessarão os teus frutos e viverá. Espírito de Deus, nós estamos aqui com o coração aberto. Você pode remexer na terra da nossa vida, na terra do nosso coração, porque nós queremos dar bons frutos para Ti, nós não sabemos como, nos ensina. Nós permitimos que o Senhor mexa, que o Senhor faça aquilo que é necessário fazer. Nós abrimos a nossa vida, nós estamos dispostas, Senhor. Você pode mexer na terra. Agora nós podemos entender, nós somos diferentes. O Senhor nos fez figueiras. Tira toda a rebeldia do nosso coração contra os lugares que o Senhor tem nos colocado. Nós queremos aceitar agora de bom grado essa terra, esse solo. Nós estamos no lugar certo. Nós estamos no lugar certo. Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar,
cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando das nossas mentes, ouço cadeias quebrando, porque há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço correntes quebrando que nos aprisionavam, ouço cadeados sendo rompidos, libertação. Eu ouço um grito de liberdade aqui nesse lugar. Oh, eu ouço um grito de liberdade aqui nesse lugar. Mulheres que eram cativas, mulheres com pensamentos depressivos, mulheres que tinham pensamentos de morte, mulheres que se enxergavam pequenas, pequenas demais, mulheres que sempre se vitimizavam, mulheres que acreditavam em mentiras. Eu ouço um grito de liberdade dessas mulheres aqui essa noite. Um grito de liberdade, porque onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. E eu vejo o Espírito de Deus trazendo liberdade aqui nessa noite para corações aprisionados. Mulher, você acreditava em mentiras que te contaram, mentiras que te contaram na sua infância, mentiras que amigos de escola te contaram, mentiras de que você não era bela o suficiente, de que você não era boa o suficiente. Eu vejo mentiras caindo nesse lugar, pensamentos mentirosos caindo por terra aqui nesse lugar. E agora você saiu uma nova mulher. Uma mulher livre, 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 livre para viver os sonhos de Deus, livre para viver as promessas de Deus. Uma mulher frutífera, uma mulher frutífera. Recebe essa palavra, uma mulher frutífera em todas as áreas. Uma mulher que obedece ao Senhor. Muitas de vocês ouviram a vida inteira que você era uma filha desobediente. Você não é uma filha desobediente, você é uma filha obediente. O pai diz agora: minha filha, minha menina obediente, minha princesa. Filha amada de Deus, uma mente livre, não mais escrava das mentiras do inimigo. Amém. Será que você pode estender a sua mão? Diz assim: eu recebo
cada palavra liberada aqui. Eu declaro agora minha mente livre. Que toda fortaleza e toda mentira construída ao longo dos anos, agora elas dão espaço para as verdades do Senhor. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Ele é digno, digno de honra, glória, louvor, adoração. Eu sou filha. Obrigado, e papai, que tenho lugar por nos fazer em tuas sua filhas. mesa. Nos dá um lugar na Não mesa. há nada melhor que escutar tua voz, dizendo nossa comunhão é eterna. É tão belo e é tão belo saber que eu sou filha e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz, dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me Teu amor nunca abraça. falhou. Teu amor nunca falhou, papai. Nunca falhou. Nunca falhou. Teu amor Nunca falhou. falha, sempre me abraça. Vontade de não sair mais daqui, pastora. Que fruto doce. Como se Deus dissesse assim: eu já estou recebendo. Eu já estou recebendo, filho, o teu figo doce era tudo que eu queria. Que doce ouvir as palavras da sua boca, dizendo que me ama, dizendo que é minha filha. Que doce, que doçura nesse lugar. Que doçura nesse lugar, que doçura.